Olá, ouvintes, estamos chegando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a paz seja convosco. Está no ar, programa De Volta às Origens, programa da Universal Assembleia dos Santos. Quem tem a honra de vos cumprimentar nesta noite é vosso irmão em Cristo, pastor Valdemar Coppi, que deseja a todos vocês, ouvintes, uma boa recepção deste programa. Ouvintes, chegamos ao momento precioso, que é o momento da mensagem da parte de Deus nesta noite. Ouçamos a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 16. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Querido ouvinte, o tema da nossa mensagem nesta noite é exatamente batizados com fogo. Há diversos batismos nas Escrituras: batismo em águas, batismo com o Espírito Santo. Mas hoje nós queremos falar sobre o batismo com fogo. É o batismo da prova. Às vezes nós costumamos falar, é prova de fogo. Na realidade é o batismo da prova. Poucas pessoas passam ou conseguem passar e serem batizadas com fogo. O Senhor Jesus, quando aqui esteve, ele disse que importava ser batizado com um certo batismo. E disse mais que ele estava angustiado até que se cumprisse este batismo, o batismo da prova. Há tantas pessoas na Bíblia que nós poderíamos citar nesta noite que na realidade foram batizadas com fogo. O batismo da prova é a hora decisiva. E o Senhor Jesus Cristo diz que importava, não só importava, mas na realidade precisava, havia necessidade de que ele passasse por este batismo, porque ali estava a salvação de toda a humanidade. Que se Jesus não tivesse sido batizado com fogo, nenhum de nós teríamos salvação. Nenhum, nem eu, nem você, ninguém. Em certa ocasião, ele disse ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, faça com que eu não beba. Mas depois, ele mesmo reconhecendo, disse: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, ó Pai. Então Jesus, na realidade, sentiu uma fraqueza e pediu ao Pai para que fosse possível ele não bebesse, não passasse por este batismo do fogo. Tem coisas misteriosas nas Escrituras Sagradas e que nos chama a atenção. Quando Jesus transfigurou-se lá no monte da Transfiguração, e ali estavam presentes Pedro, Tiago e João, apareceram dois personagens ali, Moisés e Elias, e falavam com Jesus. O que eles falavam? Somente este evangelista Lucas é que diz que falavam acerca da sua morte, que haveria de acontecer em Jerusalém. Com certeza absoluta que Moisés, o representante da lei, dizia para Jesus: não recua,
não recua. Vai em frente, que da tua morte representa toda a humanidade, a salvação de toda a humanidade. Elias falava com Jesus: não recua, beba o cálice, porque senão os profetas que eu represento também ficarão sem nenhum valor. Então tem que ser cumprida a lei e os profetas, que era, na realidade, a escritura da época. Primeiros 5 livros da Bíblia representavam a lei. De Josué a Malaquias representava os profetas e ainda os salmos também. Então, queridos ouvintes, Moisés e Elias apareceram lá no monte falando com Jesus, isto é, encorajando Jesus nos últimos momentos, quando ele disse: se for possível, passa de mim este cálice. E já estava sentindo fragilidade, fraqueza. Se possível, na realidade não era possível, que se Jesus não derrama o seu sangue ali precioso, sangue de Cristo poderoso, então ninguém seria salvo, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ninguém seria salvo. E Jesus sentiu mesmo na hora da morte, sentiu o desamparo. Na realidade sentiu. Por que me desamparaste? Será que na realidade o Pai havia desamparado? Não, de maneira nenhuma. É que Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. E Jesus estava abraçando naquele instante, tomando para si todo o pecado da humanidade. E foi num instante que o Pai virou o rosto para não ver os pecados. E Jesus já sentiu o desamparo. Por que me desamparaste? Às vezes, meu precioso ouvinte, nós recusamos a beber o cálice. Nós recusamos. Muitas vezes, a pessoa que está falando neste momento, o vosso irmão, pastor Valdemar Coppe, tentou não beber. Mas o que aconteceu comigo? Tive que beber 2. Não quis beber 1, tive que beber 2 cálices. Isto acontece com muitos que recusam a beber o cálice, aquilo que está destinado para nós passarmos. Tem que passar, você tem que beber o cálice. Se for possível, disse o mestre, passa de mim. Ou melhor, faça com que eu não beba, que eu não passe. Não é fácil, amado, queridos irmãos. A humanidade é muito ingrata. É muito ingrata. Às vezes eu fico pensando quando Cristo disse para o Pai: perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Então eu fico pensando, mas nunca se viu tanta ingratidão. Aquele que curou enfermos, que abriu os olhos aos cegos, enfim, tantas coisas que ele fez para receber o que recebeu. Muito ingrata. Então Jesus tinha que ser batizado. E o dia do batismo, a hora certa do batismo, é quando ele estava ali nos últimos momentos da sua vida. Então era a prova do fogo, era a sua morte. Então ele sentiu na realidade fraqueza, mas ele está ali. E agora de repente ele abre a boca e se ouve a seguinte voz: eu digo isto para provar a grande ingratidão do povo pecador. Ele abriu a boca. Fazia 36 horas que ele não bebia um pingo de água. E os ferimentos, ele estava ardendo em febre. Eu não tenho outra linguagem. E ele abriu a boca para dizer: eu tenho sede. Eu estou com sede. Aquele que criou as águas, criou as fontes das águas, os rios, ele é o Criador. Diz a palavra: nada do que foi feito se fez sem ele. E ao dono da água, aquele que criou as águas, foi negado o copo de água.
foi dado vinagre para que ele bebesse. Mas está chegando o momento do batismo com fogo, quando negaram água, abriu a boca para dizer: está consumado. Nesta palavra, está consumado, está terminado, está vencido, está batizado com fogo. E da sua morte resultou a salvação de toda a humanidade. Agora, nem todos se salvam, porque nem todos aceitam o sacrifício de Cristo. Mas para aqueles que olharam para Ele, diz a Escritura, olharam para Ele, e seus rostos ficaram iluminados e não ficaram confundidos. Então, a nossa salvação foi através do batismo com fogo. Quando João havia falado: eu batizo com água, mas só que depois de mim vem um que é maior do que eu não consigo desatar a correia das suas alparcas. Ele vos batizará com Espírito Santo, que é um batismo, e com fogo. Esse mesmo que batiza com fogo, também foi batizado com fogo, que passou pela prova. E o batismo com fogo, querido ouvinte, nada mais é do que a prova do fogo. Aqueles que resistem, esses são batizados com o Espírito Santo. Então, às vezes, são batizados com o Espírito Santo, não tenho dúvida, mas não são batizados com fogo. Na primeira prova, ele cai, ele desfalece, ele não corre mais, para de correr, encerra a sua carreira. Mas os batizados com fogo, esses estão garantidos. Daniel, seus companheiros, diante de uma fornalha de fogo ardente, quer dizer, ou adora a imagem, ou então são jogados na fornalha que foi aquecida 7 vezes mais do que o costume. Então, este é o momento do batismo do fogo. Quer dizer, se eles cedem para medo de morrer, medo de ser jogado na fornalha e ajoelhar-se perante aquela estátua, não seriam batizados com fogo, mas disseram unanimemente: ó Rei, a tua imagem nós não adoraremos, e o Deus que nós servimos, Ele vai nos livrar da fornalha e vai livrar das tuas mãos, ó Rei. Isto é batismo com fogo, meus queridos e prezados ouvintes. Nem todos possuem a Bíblia católica, né? Existe uma Bíblia que fala que é de crente. Existe uma Bíblia que fala que é de católico, né? A diferença que tem são de traduções. Então tem uma tradução católica, Ave Maria, tem uma tradução ainda chamada Paulinas, né? E tem a tradução mais usada, que é a Ferreira de Almeida, que chama a Bíblia dos Crentes. Então a diferença é que a Bíblia eu falei Paulinas e Ave Maria, né? Ela tem 7 livros a mais, que os crentes não aceitam. Então é nesses livros que tem coisa importantíssima, né? Não sei por que o crente não aceita esses 7 livros a mais da tradução paulina e tradução Ave Maria e outras traduções. Então, nessa tradução, que tem um livro chamado Macabeus, ali mostra uma família que foi morta no 3º reinado, que foi da Grécia, né? De Alexandre Grande, que morreu tanto comer carne. Então, foi governado depois por 4 generais. E um desses generais, que dominou ali a Palestina, principalmente Jerusalém, e atacou o templo também, profanou o templo, ele obrigou a família Macabeus, 9 pessoas, o velho, a mãe e mais 7 irmãos, quer dizer, um tacho de carne de porco, ou comiam ou seriam torrado a carne de um lado e o tacho fervendo do outro lado. E foi 1 a 1.
um a um. Um irmão vendo o outro sendo queimado. Encorajava o outro que estava na fila. E até que o caçula, o rei Antíoco, disse para a mãe: dá conselho para o seu filho para que ele coma dessa carne de porco, para que ele não morra. Eu vou mandar estudá-lo, vou formá-lo. E ela prometeu então que ia aconselhar. E na língua pátria, diz a Escritura, que ela disse para o seu filho: meu filho, eu que te trouxe 9 meses no meu ventre, que durante 2 anos te ensinei, te dei de mamar e te guiei os primeiros passos, eu te peço, meu filho, seja fiel como foram teus irmãos. Assim sendo, um dia eu vou te encontrar. Então, isto é batismo de fogo, meu querido. Quer dizer, diante de um tacho fervendo, e não quiseram desobedecer à lei de Deus. Ali morreram 9 pessoas, mas foram batizadas com fogo. Então, o que é batismo com fogo? É o batismo da prova. É aquele que você resiste, aquele que você não recua, aquele que você não desiste. Então, isto é o batismo com fogo. Então, eu falei de Daniel, que também foi fiel, foi jogado na cova dos leões. Falei dos seus companheiros, né? E, enfim, nós vamos concluindo e dizendo que este batismo é o batismo com fogo. E João falou isso aí, que Jesus batizaria com fogo. Ele que dá força pra gente, ele que encoraja a gente na última hora. Na última hora a pessoa não renuncia a Cristo de jeito nenhum. Ele vai até o fim. E o próprio Jesus foi até o fim. E na palavra pronunciada, está consumado, está feito, está terminado. Então está provado de que Jesus Cristo foi até o batismo com fogo. E é esse que muitos santos apóstolos, Pedro, Paulo, tem muitas passagens que temos que recorrer à história. Pedro, na hora da morte, preferiu, lá em Roma, o ano 68, ser crucificado de cabeça para baixo. Na hora da morte, que ele podia fazer qualquer pedido, que uma pessoa sendo condenada podia fazer um pedido, podia tomar um vinho, qualquer outra coisa. E ele, no grego meio defeituoso, ele pediu que queria ser crucificado de cabeça para baixo. Não era digno, disse ele, de morrer como morreu o seu Senhor. Este é batismo com fogo. Depois Paulo, no mesmo dia, foi decapitado. Devido a ser um cidadão romano, não podia ser crucificado. Então ele mesmo, voluntariamente, dirigiu-se ao cepo, ao toco ali, e botou sua cabeça no carrasco e ia cortar-lhe a cabeça. O carrasco hesitou um pouco e Paulo disse: cumpra o teu dever. Já estava pronto para ser cortada a cabeça. Sabia que ali naquele instante estava sendo batizado com fogo. Fogo sempre vem no fim, meus queridos. Então aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então é o que eu tinha a pregar nesta noite, desse batismo, porque a pessoa pode ser batizada nas águas, né? E às vezes não persevera até o fim, mesmo batizado com o Espírito Santo. Mas este batismo não, este é o derradeiro, esse é aquele da prova, que a pessoa que passar por ele, esse nunca mais vai se perder, esse está salvo para a vida eterna. Então, batizados com fogo.
estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Só um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou.